Olá, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez com o professor Zainag Entrevista no Lê em Campo, nesse projeto sensacional do querido Andrei Campos. E hoje nós vamos entrevistar o Severino Vieira da Silva. Eu acho que é o nosso primeiro entrevistado que não é da área do direito, se eu não me equivoco. Porque o Severino, ele é agente esportivo. Ele vai repercutir conosco da sua carreira, como ele começou, etc e tal, e também falar o que é essa atividade. E, enfim, no decorrer do bate-papo com ele, você vai entender o que nós vamos falar. Isso aí, ó, já está até me colocando palavra na boca. O cara Bom dia, Zanai. Você tá bom? Um prazer, né? Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui. Eu sou direito, mas não sou da área do direito. Isso é verdade. Eu sou testemunha, porque nós temos até uma coisa em comum, a nossa prática religiosa, que somos católicos praticantes, né? Isso. Mais ou menos. Tem uma hora que a gente dá uma despraticada, mas nada que leve ao inferno, né? É justamente para que Deus nos lapide, né? É, justamente. Mas vamos deixar lá, porque isso aí depois a gente faz uma entrevista para colocar no site da Cúria. Mas vamos falar de você. É isso aí, vamos lá. Severino, o que é o agente esportivo? Na minha concepção de agente esportivo, é aquele agente... Porque o agente tem o 007, hoje tem o segurança, tem... Então, acho que a palavra agente vem de segurança, de você... E você dar segurança, você ser um agente de um atleta, é você não concordar com tudo que ele queira fazer, mas você orientá-lo em tudo que ele vá fazer, né? E aí é isso, e até porque existe um monte de agente esportivo que ele só quer ganhar a comissão e largar o jogador. Bom, então me diga uma coisa. Como é que você tem o cliente? Como é que ele chega até você? Bom, isso aí é graças a Deus, né? Até porque eu tenho poucos clientes, mas os poucos são de qualidades, né? E ele me chega pelo meu trabalho, pelo que já fiz para alguns jogadores, atletas, não só jogadores, que tem professores de educação física que eu já orientei para estar em algum lugar. E eles vão sabendo disso, o meu currículo é o meu trabalho. Então, eu que fiz a pergunta... Meu cartão de visita é o meu trabalho. Você. Agora eu vou inverter. Eu deveria ter feito a pergunta antes dessa. Como é que você começou nisso? Então, aí comecei... O nisso aí não é depreciativo, né? Essa atividade. Não, lógico, com certeza. Até porque eu sempre trabalhei em questão de automotivo, que eu trabalhava sempre em autopeça, mas foi levando um atleta para jogar. Aí eu via que tinha um monte de, na minha concepção, e vendo que tinha erros, né? De agente esportivo, erros de atleta, erro de pais para orientar os seus filhos, né? E aí eu falei, poxa, eu vou querer trabalhar com isso, até para ajudar aí as pessoas. E há quanto tempo você está nessa atividade? Quantos anos? Ah, já tem uns, vamos colocar aí uns 20 anos, 20 e poucos anos. Ah, então tá bom. Aí você viu que você poderia ser diferenciado nesse meio. Porque tem muita gente aí que, eu não vou usar termo pesado, mas que não é honesto, digamos assim. Honesto não no sentido de, eu falo honesto na atividade, que larga o atleta. Isso, não, mas então, até porque, o que acontece? Só para você entender. Outro dia eu fui numa conversa, um bate-papo informal, teve uma pessoa que foi no meu escritório, falou, poxa, eu vim aqui falar, mas no meio do futebol não existe pessoa com ética, existe só sem vergonha. Eu falei, bom, vamos parar aqui, peraí. Existe para você que só conheceu até hoje, mas eu tenho ética. Eu não sou sem vergonha. E falar de assim, olha, é difícil uma pessoa chegar olhando nos meus olhos e falando assim, esse cara é sem vergonha, você é sem vergonha. Por quê? Porque ele vai ter que provar, nada disso. Ele pode falar, que cada um fala o que quer, né? Mas, por quê? Porque se eu não ajudar, eu prejudicar não vou. E você sabe muito bem que justamente você tentar ajudar numa carreira de qualquer pessoa, de qualquer advogado, de qualquer atleta, às vezes tem coisas que você vai conflitar, e ainda mais com o artista, né? O jogador é artista da bola, existe o artista, poxa, você não pode sair agora, aí o cara vai te
Então você sempre indo contra ele, ele vai chegar uma hora e vai falar, esse cara não me serve. Ele não diz amém por aquilo que eu faço. Até porque você sabe que, eu vou te contar um negócio, sabe que lá no passado, nos anos 60, final dos anos 50 e 60, a Justiça do Trabalho entendia que o jogador de futebol era equiparado ao artista, se aplicava a legislação do artista. Mas porque ele não é um tinha. artista, Claro, ele está ali num teatro, que é o campo, todo mundo ele assistindo. É o artista, entendeu? Isso aí não tem nem como. Hoje ainda tem que. E você jogou futebol? Na realidade, eu nasci em São Caetano do Sul, né? E uma época aí que, desde criança, meu pai era analfabeto, mas não é o fato disso, porque criou 8, todo mundo virou homem. Ninguém. A vara da infância na época era o juizado. Era o juizado, era aquelas varinhas que meu pai pegava. Minha mãe pegava. É outro juizado de menores. Mas minha mãe pegava a varinha no terreno baldio lá no quintal, e meu pai também. Mas todos nós fomos bem educados, nunca não viramos bandidos, graças a Deus. Mas era uma época que futebol não dava tanto dinheiro. E aí eu estudava no 28 de julho, no bairro Barcelona, de São Caetano, e tinha a General Motors Clube. Essa era a época do Saad. Isto. Então, aí eu joguei na GM lá, um treinador muito antigo, o seu Jacó, né? Nessa época, quem jogava no Dentão, tinha o Dentão e o Dentinho, né? Que nem falava sub-20, o Pichot, que é o irmão do Luiz Pereira, o mais novo. Luiz Pereira, zagueiro jogou no Palmeiras. Luiz Chevrolet. Isso aí. Era Luiz Chevrolet. Que hoje é um dos dirigentes do Atlético de Madrid. Isso, ele jogou. Ele e o Leivinha jogaram no Atlético de Madrid. Quero parabenizar ele, que ele tinha um Dodge Dart amarelo, que quando ele ia na casa da mãe dele, que era atrás da escola 28 de julho, a molecada corria tudo lá para ir ver ele e tal. Eu cheguei a jogar e há pouco tempo, fiquei sabendo que o irmão dele, o Pichot, veio falecer. Meus pêsames, minha família. E tinha o Jaime Pereira, né? Que era o irmão intermediário. Inclusive esse Jaime chegou a jogar no São Paulo. E o Luiz Pereira jogou no Palmeiras. E aí eu jogando bola lá, só que aí precisava faltar de terça e quinta na escola para ir treinar. Meu pai descobriu, dava um couro, né? Aí eu joguei num Tamoio, que é um time da rua São Paulo, em São Caetano do Sul, bem antigo. E aí fomos fazer um teste no Saad. Viu? Mas não deu, porque hoje em dia você chega aos pais, o filho chega pro pai, pô pai, eu quero ser jogador de futebol, ele pega a melhor chuteira da Nike de 2000, pô, já dá pro garoto, vai bem. Eu fui pedir pro meu pai comprar uma Santa Fé, quem sabe de futebol, aquelas que tinha taxinha, que furava o calcanhar. Eu usei dessas daí, só que da chuteiras viola, mas tinha taxinha. Então, mas e aí não deu. E aí não dava para ir, né? Porque precisava trabalhar. Meu pai falava, isso aí é para vagabundo, vai trabalhar. E aí fomos trabalhar. Antes de continuar, deixa eu contar uma coisa pro pessoal, talvez você não saiba. O Luiz Pereira, que foi para mim talvez o maior zagueiro que eu vi jogar na minha vida de torcedor, ele jogava no São Bento de Sorocaba. Isso. E o apelido era Luiz Chevrolet. Teve um jogo em São Paulo, não sei contra quem, e se a minha memória não me trai, saudoso Fiore Gigliotti, na Bandeirantes, era a emissora, o programa de esportes, ou a transmissão esportiva tinha como publicidade principal a Ford. Agora você imagina naquela época que tinha Ford, Chevrolet e Volks. Como é que uma transmissão da Ford teria falando Luiz Chevrolet? Aí o saudoso Fiore foi atrás de descobrir qual era o sobrenome dele. Que aí Pereira. Eu tinha, a molecada de hoje não sabe nem o que é isso. Jogo de botão, eu tinha Luiz Chevrolet. Nossa, maravilha. Então, olha, a gente ia falar um negócio no final, mas do jeito que caminhou a conversa aqui, eu vou ter que falar agora. Porque não vai ter jeito. Porque o pai dele não deixou ele jogar futebol, ficou bravo, não vou dar chuteira. Essa fera aqui é pai do William, que jogou na seleção brasileira e joga, todos sabem, no meu Corinthians. Que a fera é por conta dele, que a fera mesmo é o William, não eu. Então. O William é o ferinha, né? Então, ele é o fera. Veja como. Não teve como a gente não fazer isso, porque eu queria mostrar esse upgrade. Você sofreu aquilo que seu pai não deixou, você falou, não vou cometer o mesmo erro. Não, isso. E aí
pelo sonho do menino. Porque hoje em dia, na realidade, eu falaria para todos os pais, todos. Muitas pessoas já chegou para mim, pô, agora você tem que largar o garoto, tem que deixar. Eu falei, não, pode deixar que eu cuido do meu filho. E procurei lapidar e com grande sacrifício, porque é sacrifício. A maioria de jogadores de futebol vem de classe baixa, vem de uma dificuldade, tá? E tentei ajudar meu filho para realizar o sonho dele e graças a Deus, sim. E o fato de eu, como a pergunta, você perguntou como é que eu entrei nisso, vou até falar que teve um amigo aí, Paulo, que trabalhava na Nike na época, que eu sempre quis ser agente esportivo, mas eu não tinha a credencial FIFA, né? Que antes era agente FIFA. Hoje é agente CBF, tá? Mesmo assim eu não tenho a credencial registrada, porque sempre foi um valor muito alto, né? Você querer tirar para um salário de um jogador não é nada, mas para um agente que ainda não fez nenhuma falcatrua, nenhuma para você arrecadar dinheiro. Mas aí eu soube de um negócio que foi o grande ponto positivo de eu não tirar essa credencial. Ele falou, ó, Severino, que se você tiver o pai, a família do jogador junto com você e um advogado, você não precisa ser agente FIFA. E eu sempre fui um tipo de uma pessoa que eu nunca afastei a família do jogador. Porque a família é o berço de tudo. Eu falo para todos os jogadores que estão começando, que a maioria são molecada que trabalha comigo, se você tiver o dinheiro que não cabe no mundo, você tem sua família do teu lado e amigos. Verdade. O dia que você não tiver ninguém do seu dois. lado, você tem a sua família, o seu pai e sua mãe. Isso é verdade. Então, a gente lamenta Jorge Mendonça, né? Tantos exemplos ruins que a gente sabe. Teve um que foi até assassinado, se não me engano, até em Santo André, se não me engano, jogou lá no Rio, não lembro. Então, quantas pessoas que não tiveram, os jogadores que às vezes caem na depressão, tudo, porque por N motivos, que não vem ao caso aqui agora, e não teve a família do lado. Então é isso. Isso aí serve de exemplo, serve de conselho para toda essa molecada que vai começar, que já começaram, que estão aí. Honrar pai e mãe já é bíblico, mas honrar a família é isso daí. Deixa eu te perguntar um negócio. Então, na sua opinião, qual é a idade que tem que procurar o agente? O garoto, o pai, ou a garota também hoje, né? Isso, justamente. Hoje em dia é feminino. Então, aí qual a idade que você acha que já tem que pensar de uma forma mais séria se você olhou o pai, os amigos? O pai não vale muito, né? No seu caso é que você entende futebol. Mas o pai, como a maioria que fala, você já deve ter ouvido muitas vezes o cara fala, é o novo Neymar, é o novo Messi que eu estou trazendo para o senhor, né? Com certeza. E até porque assim, quando falam isso, eu falo para todos assim, não se compare, você é você é o João. Mas é o João. Porque você não sabe que amanhã depois o João, o nome dele pode ser maior do que o Neymar. Isso. Porque o Neymar, eu acho que quando ele começou, né, no caso e tal, todo mundo fala, olha o novo Pelezinho da... Né, eu só não falava muito até pela cor dele. Pela cor mas da se ele pele. fosse negro igual a gente, que inclusive eu queria só cortar um minutinho. Por favor. E dar parabéns para o dia de amanhã, né, para... Dia da Consciência Negra. Isso, né? que nós estamos gravando no dia da bandeira, 19 de novembro. Então amanhã, dia da Consciência Negra, bem lembrado. Aqui em São Eu gostaria de todos, não só os negros, como os nordestinos, todas as pessoas humildes que lute sempre contra o racismo. O racismo não é só contra o negro. Isso é verdade, é o que eu falo. É contra a pessoa humilde, é contra aquela pessoa que às vezes não sabe se expressar, né? Sempre ela tem uma restrição. O grande racismo é pelo pobre, essa é a grande verdade. É né? isso daí. Aí quando chega, mas não é o papo nosso aqui. Então, Aí mas quando chega no negro, pior, né? Então, mas voltemos. Mas é isso que eu falo. Então, o Neymar teve isso daí, como às vezes o cara fala, pô, eu tenho um jogadorzinho lá que é o William, né? Não, ele é ele. Né? Você é o seu estilo. O William tem o estilo dele, cada um tem. Né? E como funciona? Vamos lá, agora o pessoal vai te procurar, fala, pô, esse Severino aí, já que ele é bom mesmo, vamos ver. Aí, qual o procedimento? Chegou, o que você precisa? Tem um jogador que jogou aonde? Poxa, ele ainda não jogou, ele ainda tem
como é que é o fato dele como criança, né? Porque o jogador, o pai tem que ter uma noção que assim, 11, 12 anos, às vezes ele estourou, que eu já vi vários jogadores assim, mas quando chega com 17, já não joga mais. Parece que aí trava, entendeu? E no tempo, há pouco tempo atrás, Taça São Paulo servia de parâmetros para isso. Que jogador só ia lá quando ele tivesse 20 anos mesmo. 20 anos, e aí ele era realmente apto a jogar no profissional. Ele só passava depois que ele passasse a Taça São Paulo, que ia para o Expressinho, que hoje não tem, a maioria do Expressinho, para depois chegar no profissional. Hoje em dia tem moleque de 14, 15 anos que já está na Taça São Paulo. O cara para ir para a Taça São Paulo antes ele tinha que ter 19 e 20 anos. Até 18 não ia. Hoje em dia você já vê. Mas eu digo assim, para todos os pais, para ver que o garoto vai lapidando e lapidando primeiro a cabeça dele, né? Vai lapidando ele como jogador. Os erros existem, até porque senão não teria o professor para corrigi-lo, né? E você, pai, se não for você que incentiva o seu filho, ninguém vai incentivar por você. Tá? E para ele procurar um agente, você pode ter certeza que ele não precisa. Seu filho sendo bom, o agente vai procurar ele. E aí você tem que saber lapidar. Porque é muito fácil um agente chegar e falar assim, olha, putz, eu vou levar seu filho para o Barcelona. Eu vou dar um exemplo aqui de um jogador, só não vou falar o nome dele, porque de repente posso ser processado, então não é isso. Mas se for processado, disponha da gente. Justamente. Do cartão. Mas existe um detalhe. O jogador estava bem num time aí, e aí foi até pro Palmeiras. Pô, e infernizaram que quiseram levar esse jogador pro Barcelona. E de repente o agente não viu o filho que não iria jogar no Barcelona. Não, pô, mas para ganhar uma comissão, o cara vai lá e já faz. Ah, né? entendi. Tá. Pô, aí foi, depois foi pro Barcelona, voltou. Já não ficou mais no Palmeiras quando voltou, hoje está no Brasil e pelo menos pelo que eu sabe, está no Você, bom, e como é que você faz quando levar o jogador, você vai, um jovem, fazer teste, aí você bateu os olhos, você foi boleiro, né? Uma vez boleiro sem boleiro, Sim. você fala, esse daqui vai ter que... E não sou dono da verdade, hein? Mas você bateu os olhos e fala, esse não vai dar, esse vai ter que estudar, porque no futebol ele não vai ganhar dinheiro. Como é que, a hora que você fala isso pro pai, a indignação, não aceitam, né? Como muitos. Até hoje não aceita, né? Mas é difícil você falar isso para uma família, né? Porque isso aí tipo, e principalmente quando o pai, porque veja bem, outra coisa que existe um problema, que quando você mexe com o sonho de uma criança, às vezes, hoje você mexe com o sonho da família. Porque o pai hoje, o salário mínimo, acho que é Mil e qualquer coisa. R$1.200, vamos colocar assim. Aí o pai ganha 2 salários mínimos. 2.500. Aí a mãe ganha mais 1.000, 3.500. Aí tá ele, o chefe da família, a mãe e 2 filhos. Tá. Aí tem uma menina e tem um filho. De repente a menina pode ser jogador de futebol também, mas vamos colocar um menino. Aí ele começa a se destacar, e o primeiro contrato no juvenil, 5 pau. É 2, 3 vezes maior do que o salário do pai dele. Aí a família lá já para de trabalhar, porque tem que dar... Agora vai dar assessoria ao jogador, porque já está entrando 5 pau, era o dobro do que entrava. Isso que é um erro. Porque amanhã depois esse jogador não segue... Ou como se diz no meio seu, né? Não vira. Não vira. E outra, ele não pode jogar total a responsabilidade nas costas do menino para ele ser o chefe de família, como muitos jogam. Você não fez isso com o William, né? Até hoje eu sempre trabalhei, né? E trabalho até hoje, né? Independente, trabalho até hoje. Aí você dá o exemplo. Porque, em primeiro lugar, eu gosto de gastar o meu dinheiro. Não o dele. Não é o dele. Apesar que o seu ele gastou, né? Lá pra trás. Bom, pode deixar pra lá. Ô, William, brincadeirinha. Mas deixa eu falar uma coisa, até porque assim... Não, falei de brincadeira. Não, mas o pai fazia para o filho obrigação. Justamente. Porque os filhos, inclusive para aquelas pessoas que sabem pouco, né? Eu acho que Deus cabe em todos os assuntos. Os filhos Deus te dá para você lapidar, não para você ser dono. Então você lapida e manda para a vida. Para a vida. Tá. Bom, enfim. É isso mesmo. Bom, e aí
eu falei que você falou que é difícil. Falou que o menino não é bom, o cara sai bravo do teu escritório depois do teste. E aí não tem como fazer, né? E Aí é o tempo que vai dizer isso. É o tempo. Aí, mas você perdeu o amigo, né? Ou nem amigo virou. E quando dá, vamos falar coisa boa. Aí deu certo. Você fez você falou, pô, esse rapaz é bom. Aí como é que você coloca ele num clube para ele começar? Vamos falar de coisa boa, não tão boa. Não tão boa. boa? Quando é boa, né? Esse aqui é bom. Aí você coloca num clube. Nesse meio que você também conhece no futebol, o jogador é bom. Tá. Aí tem aquela pessoa que sempre te ajudou quando você não era bom. Sei. Aí daqui a pouco vem um outro empresário, leva o bom. Entendi. E quando é bom? O caso do meu filho. Vamos sair do Corinthians. O Corinthians precisava de dinheiro, não tinha como. Ia pro Shakhtar Donetsk, que não era muito, apesar de ter bastante brasileiro lá, mas não era tão conhecido. Falando 2007, depois que contratou o William, o Shakhtar ficou bastante conhecido. Aí ele vai pro Shakhtar, sendo que tem outros times maiores da Europa, que é o sonho de toda a molecada hoje, né? Não, aí muita gente, precisava ir. Aí a torcida do Corinthians não queria que o William saísse, pelo fato para não cair para a segunda divisão. Que foi 2007. Enfim. E aí eu falei, a gente vai lá, se a estrutura do clube for boa, porque a ideia era não sair do Corinthians naquela época, mas já que ele era novinho, eles pagaram a multa, eles vieram e pagaram a multa. Você vai lá, fui lá e a gente viu a estrutura do clube. Falei, olha, meu filho, a gente vai nesse time aqui, a gente faz estrutura, a gente vai pegar um pouquinho mais de experiência de Europa, tá? E aí depois você vai para um grande clube, é o que aconteceu. Né? Porque tudo isso é experiência para um garoto. Eu conheço vários garotos que estavam no Corinthians, não vingaram, e aqueles que foram dispensados do Corinthians, foi para um time menor, que é isso que às vezes os pais têm que entender, que o jogador vai jogar mais solto, vingaram. Por causa do Davi Luiz. Ele não ficou no Corinthians, foi pro Vitória da Bahia na época, depois foi pro time do Benfica lá e vingou hoje. Não só ele, como vários outros jogadores que saiu daqui sem nome e vingaram. Deco e aí vai. Esse é o trabalho grande do empresário que a gente tenta direcionar aos jogadores. Isso hoje. Que você fez com seu filho, você utiliza hoje para os seus clientes? Todos. E falo para ele, né? Tudo que eu fiz para o meu filho, eu uso como exemplo, que é o meu cartão de visita para os outros jogadores. E vou ser sincero, eu não tenho muito jogador que estourou. Eu tenho alguns que depois porque hoje em dia acho que a necessidade da família está à frente de você querer fazer um projeto de trabalho, um bom trabalho para ele, para o jogador. Né? Aí um cara vem e oferece aí um apartamentinho de 100, 120 mil, já comprou a família e aí vai trabalhar com o jogador. Eu sou do tipo assim, eu vou arrumar um trabalho para ele, vou arrumar um contrato bom, mas eu não tenho dinheiro para dar. Justamente. Mas você acha então que em certo ponto a família atrapalha? Alguns casos. Por exemplo, você é um empresário sério. Os outros, não é que os outros não sejam sérios, eles têm outro tipo de ferramenta, de forma de trabalhar, não ferramenta. Ele falou, né? Você falou, não dou apartamento, eu vou arrumar. Aí vem aquele que fala, eu já dou apartamento e. Já dá apartamento, já dá. E não dá assessoria e ficou só com aquilo. Não, e às vezes, o que ele deu agora, lá na frente ele vai tirar. Claro. Porque ninguém dá dinheiro de graça para os outros, ninguém faz nada. Não tem almoço grátis. Não. Então amanhã você põe na planilha o que seria para o jogador ganhar e quanto. Porque eu falo um exemplo que eu dou para todos os jogadores. Para mim ser rico, meu jogador tem que ser milionário. Porque eu ganho 10% daquilo que eu proporciono a ele. Isso aí é direito. Então, se eu ganho 10%, quem tem que ser milionário é ele e eu ser rico. Isso. Então aí vocês tiram a prova aí de quem é rico. A gente estava junto uma hora dessas e tocou seu telefone. Era o pai de um jogador que foi jogar na Europa, né? Não vai falar nem o país, ou foi fazer teste na Europa, para não criar nenhum tipo de problema. E aí? Você arrumou o sujeito para jogar lá na Europa, o pai vai junto, ou você vai na frente, ou vocês vão todos juntos? Esses jogadores que a gente
proporciona para a Europa, já são jogadores com 18 anos, que às vezes Isso. não teve muitas oportunidades aqui. Aí a gente arruma alguma parceria lá fora, que tem uns times menores, para ver se encaixa numa vitrine lá. Porque aqui no Brasil, como brota jogadores, é difícil de um jogador de 18 anos você pedir uma avaliação, um teste num clube. Às vezes ninguém dá. E aí eu vou dar um exemplo grande, o Claudinho, né? Tá. Que acho que passou pelo Palmeiras, e aí ele estava no Red Bull, né? Que aí depois ele veio para o Corinthians, mesmo assim. Aliás, invertido. Veio para o Corinthians, e aí foi para o Red Bull, entendeu? E hoje é o que é. Quantos jogadores desse tem que, às vezes, o sistema hoje do futebol brasileiro mata o jogador no celeiro. Por que mata? Porque assim, o treinador, a comissão técnica, o staff da base de todos os clubes tem que ganhar título. Não tem que formar o jogador. E acho que esse é o erro. Nós temos que formar jogadores. E é que no Brasil nasce 10 jogadores a cada segundo. Então fica... E às vezes para os países lá fora, fica mais fácil dele dar a chance para os jogadores. E a gente perde, às vezes, bons jogadores, né? Muitos jogadores. Tá, para terminar, a gente já está no final aqui. Mas já? Aí, tá vendo? Mas é o que eu falei antes, entrevista boa passa rápido, mas tá vendo? Ele quer continuar, eu vou continuar, né, pô? Além do que meu amigo veio me visitar. Até que esse assunto tu gosta. Olha, é de 2, 3 horas. Eu sei. E ainda só para mais Não, fica tranquilo. O que eu queria que você falasse, e que isso é importante, a cautela que os pais devem ter. Aí viu que o menino tá lá empolgado, ele tá jogando bem. Qual é a cautela para não estragar a vida? Primeiro que você falou os filhos são preparados pelos pais, para não estragar o futuro desse jovem. Eu acho que a cautela ele deve ter assim, ó. Em primeiro lugar, outro dia a gente falou de família, né? O que faz, às vezes, o que faz comigo vai fazer com os outros, né? Eu falo, não tô... Então, a educação vem de berço, independente do dinheiro que você tem, que a educação não precisa de dinheiro. Precisa só de respeito, amor, integridade, você dá a educação pro seu filho. E você mostrar para ele, olha, se você fazer coisa de errado lá, você vai pagar lá, hein? Não vou passar a mão na sua cabeça não, hein? Entendeu? E você, o fato dele sofrer, aí eu vou contar uma historinha. O William, com 16 anos, ele foi profissional do Corinthians, tal, com 17, né, já treinava e tal. Mas ele foi disputar uma A3 pelo Mauaense, quando ele fez uma parceria com o Corinthians, na base. Ele pegou a camisa 10 do Mauaense, jogava uma A3, era um time de ex-jogadores aí, que só jogava campeonato de várzea, tudo. Para o William, poderia ser vamos dizer assim, foi lá para baixo, tá jogando no Mauaense, né? Mesmo sendo emprestado pelo Corinthians, o Corinthians pagando o salário dele. Tá, mas aquilo serviu de grande experiência, né? E eu falo, e nós sabemos, que quando as pessoas iam servir o exército, o moleque ia servir, ele voltava homem, né? Porque ele passou por experiência. Então, isso aí que eu falo para os pais, não é você judiar do seu filho, nada disso, mas você deixar, às vezes, ele passar por experiência, que o William também passou muita experiência no Shakhtar, na Ucrânia, 30 graus abaixo de zero, não dava para ele ficar o tempo todo lá, ele ficou sozinho alguns dias. Então ele se tornou uma pessoa homem, né? E dando valores àquilo que ele tem. Porque hoje em dia, quando é fácil, você quer um celular, toma um iPhone. Tem que ir lá pegar o mais simples primeiro. Mais simples. Para dar valor. Para dar valor. Isso não vale só para quem está no futebol. Não é lugar. Mas para todos. Então, é isso que eu falo, que às vezes um time menor é o que vai credenciar seu filho a jogar no grande. Até porque ele vai ter a experiência e vai saber dar valor quando ele estiver melhor. Com certeza. E isso você tem certeza disso. Ele vai saber valorizar isso, vai ter a experiência, que é a grande palavra hoje, né?
você sendo experiente, tem garoto com 18 anos que tem cabeça. Tem garotos que já não tem. Então. Tem muitos garotos que chegam com 18 anos, aí ele já ganhou uma taça São Paulo, aí tá cheio de menininhas em volta do campo e tal. Aí começou a namorar, já não tem foco, acabou o foco. Então, rapaz, mas voltando, a preocupação, o que o pai tem que tomar muito cuidado. Aquele negócio fala, puta, esse é o cuidado principal. Menino tá jogando, vai aparecer um monte de empresários no clube. Esse é o grande momento que o pai tem que procurar saber um pouco. Existem vários livros aí, né? Existem advogados, que é o seu caso. Porque o empresário não é advogado. E o advogado Não é pode ser empresário e advogado, porque ele já é. Mas entende um que a mais do advogado, do empresário, porque ele é das leis. Né? Mas... Porque depois que você assina um contrato lá, com qualquer uma pessoa, você pode até rasgar o contrato, mas vai ter que arcar aquelas cláusulas. Então é isso que precisa ter cuidado. Tá? E não querer atropelar as etapas. Né? As etapas são sempre as corretas de serem preenchidas. Porque uma vez aqui, há muitos anos, chegou um rapaz aqui que ele tinha sido mandado para a China, não, e a China não estava com toda essa bola que está hoje. Uhum. E ele chegou lá, ficou largado, nem passagem de volta tinha e o clube não aproveitou. E depois você não acha o empresário que levou lá, que ganhou a comissão, que é o trabalho de tudo na vida, é o pós-venda, que a gente chama assim, né? Pô, você levou, você... Tá, e ligar para saber, para tudo ser feito. O Willian, depois que foi pro Shakhtar, né, o empresário que ganhou a comissão dele, nunca pegou um avião para ir lá. Então, e você pegou, mais uma vez, uma experiência que você teve e você coloca na tua profissão para ajudar o próximo. Para ajudar o próximo. É lógico que aí eu sou Madre Teresa de Calcutá? Não. Certo? Eu vou ganhar. Mas você pode ter certeza. Mas você vai fazer seu trabalho. Eu vou fazer. Eu entrego o meu trabalho. É isso aí. Severino, se a gente tivesse falei com ele antes de começar a gravação, vamos fazer uma gravação imaginando, né, uma entrevista imaginando que fosse lá no Jô Soares, é aquela que falaria, queria mais. Num futuro você volta. Eu quero te agradecer muito, você é super ocupado, você veio aqui, acho que é em nome mesmo da amizade, e do site do Lei em Campo, que é muito importante. Eu tenho certeza que você prestou informações maravilhosas. Muito obrigado, meu amigo. Gostaria de prestar mais, inclusive quem fica honrado sou eu, participar desse programa seu de Lei em Campo. E digo assim, com maior humildade, que não me menosprezo. Mas quem sou eu para estar num programa desse? Mas muito obrigado. Venho sempre que você pedir, independente, até para esclarecer. Porque eu acho que isso que eu estou fazendo, não estou dando uma entrevista para me engrandecer. Estou prestando um serviço a quem quer saber, quer começar a fazer uma coisa direita. Acho que é isso. Mas é isso que eu aqui, o pessoal do Lei em Campo, quer ser útil, porque é isso que a gente está na vida para isso, né? Ajudar os nossos semelhantes. Obrigado, meu amigo. E você, fique atento, acompanhe nossos vídeos e as nossas entrevistas. Até a próxima. Até mais. Tchau.